Fala pessoal, beleza? Gustavo no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar rapidamente o que eu faria se eu estivesse montando uma carteira hoje do zero, tá? Esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, mas se você está começando no mercado de criptomoeda, no mercado de investimento, esse vídeo pode te ajudar bastante, porque você vai ganhar dinheiro com consistência e planejamento. Legal? Então, sem enrolação, vamos lá. O que eu faria hoje se eu estivesse começando no mercado, fosse montar uma carteira, tá? Em termos de criptomoeda, eu vou falar aqui as moedas que eu colocaria na carteira. São projetos que eu tenho, só por questão de transparência. Recomendo que você faça uma pesquisa a fundo para ver se vale a pena você investir em algum desses projetos, beleza? Então, o que eu faria? Vamos lá, os projetos são Cardano, tá? Solana, excelente projeto, DOT, Polygon e FTX. Legal? Agora, obviamente tem mil outros projetos, inclusive se você não é inscrito no canal, o canal está começando, quiser dar aquela força, eu agradeço. Se você não tem uma conta na Binance ainda, tem um link na descrição, se você abrir lá você vai ganhar um desconto e o canal ganha um trocadinho também. Mas como eu montaria essa carteira? Essa que é realmente a pergunta. Simplesmente eu pegaria, vamos supor que eu tivesse $1.000, tá? Para poder fazer essa carteira. Duas coisas super importantes. Fazer uma alocação. Então eu pegaria $1.000, dividiria em 5 ativos, tá? E dentro disso eu faria entradas parciais. Por quê? Porque eu viso o médio a longo prazo, que para mim é 1 ano, 2 anos, né? Dependendo aí do tipo de projeto. Criptomoeda, o mercado está apenas começando e um enorme potencial, né? Então eu particularmente, quando se trata de criptomoeda, eu estou pensando no longo prazo, escolher bons projetos que tem aí viabilidade, né? E que também, obviamente, eles vão conseguir tocar o projeto, principalmente agora que parece que a gente entrou num bear market, que pode demorar alguns meses até a gente sair disso, porque enquanto a questão da inflação não for resolvida, a gente vai ver aí uma alta volatilidade no mercado, porque a tendência é que o juro suba e etc. Legal? Então, voltando aqui, pegaria ali $1.000, dividiria em 5, tá? E faria aportes parciais, tá? Então, para fazer uma simulação aqui do tamanho, do potencial, né, que a gente pode ter em termos de valorização na carteira, né, escolhendo como exemplo os 5 projetos que eu falei, então eu colocaria $100 em Cardano, 100 em Solana, em DOT, Polygon e FTT. Legal? E aí o mercado caindo mais um pouco, o que eu faria? Eu entraria com os 50% restantes do meu aporte total, que seria no caso $1.000. Então eu entraria com 500 agora, 500 depois, tá? Partindo do princípio que a gente voltaria aí num preço médio, tá? O que é esse preço médio? Nada mais é do que a gente voltando aqui. Se eu voltar no gráfico rapidinho, a gente pega, por exemplo, aqui é o caso de FTT, tá? A gente está agora em $29, tá? A gente já teve lá na casa dos 80. Eu acho que um preço médio é 50, 50 e pouco. Eu acho que isso aí é uma previsão realista, né? Obviamente a gente pode voltar à máxima histórica. A tendência, inclusive, é que a gente volte, né? Em algum dos projetos, não em todos, mas em algum deles, acho que a gente pode de repente voltar lá na máxima histórica. Legal? Mas acho que a gente pegando uma média, né, para poder fazer uma previsão de qual o potencial de ganho aí dos nossos investimentos, eu acho que fazendo a média é uma coisa mais realista. Legal? Então, voltando aqui, tá? Então, por isso eu coloquei aqui o preço médio, né? E pensando no médio a longo prazo, a gente teria aí uma rentabilidade, né, de repente 300 a 400%. Pensando aí em 12 a 2 anos, né, você segurando algum desses projetos aí. Legal? A gente voltando na máxima histórica, eu sei que muita gente gosta de pensar que
né? A gente, de repente, muitos dos projetos voltariam na máxima histórica, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas vamos supor que acontecesse, né? Então a gente tem um potencial alto aí de 600%, 700%, tá? Agora, o que é interessante é o seguinte, né? Vamos supor que, de repente, desses projetos, a gente tem aí um deles, a gente, né, vá para zero. Pô, a gente continua tendo uma rentabilidade alta. Por isso que é importante, principalmente se você está começando agora, fazer a diversificação. Olha só. Tá vendo? Agora imagina se 2 projetos vão para zero. Olha só a diferença aqui, ó. Tá vendo? A gente continua com um lucro aí potencial de 200%, né? Voltando lá na máxima histórica, a gente continua com 300%. E se a gente tivesse 3 projetos para o zero? Na média, a gente teria aí 120% e o outro quase 200%, né, de alta. Ou seja, isso mostra que fazer uma diversificação dos seus investimentos é super importante. E quando você ainda faz entradas parciais e o mercado continua caindo, como pode ser o caso agora, isso pode ter uma rentabilidade maior na sua carteira do longo prazo. Legal, pessoal? O vídeo foi esse. O canal está começando. Se quiser dar aquela força, dá um like, subscribe. Eu vou estar sorteando o livro Os Axiomas de Zurique. Tá? É só se inscrever. Assim que tiver 100 inscritos, eu vou estar sorteando o livro para vocês. Legal? Um abraço, fui, tchau.